Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. E não esqueça também de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo. Bom, pessoal, na aula passada a gente começou a ver um pouquinho dos verbos no passado, né? Então hoje a gente, antes de eu falar sobre os verbos irregulares, nós vamos lembrar um pouquinho qual é a estrutura dos verbos no passado em inglês, tá bom? Primeira coisa, se for na pergunta, se for uma pergunta, né, uma frase interrogativa, o nosso auxiliar vai ser o did, ok? Então, ó, what did you do yesterday? O que você fez ontem? E aí a nossa resposta, o verbo regular, terá sempre a terminação ed, tá bom? O que é um verbo regular? É um verbo que aceita a regra, ele só acrescenta ed mesmo, tá bom? Por exemplo, play, played, cook, cooked, ok? E aí, nós temos alguns verbos aqui que a gente viu na aula passada, que são regulares, tá? Então, por exemplo, a gente acabou de ver aqui no exemplo lá, no played, né? E ele tá aqui novamente, ó. Então, se for um verbo terminado em Y, mas que tenha uma vogal na frente, então a gente só coloca o ed, tá bom? Mas se esse verbo tiver uma consoante na frente, como é o caso desse verbo aqui, ó, try, antes do Y, é a consoante R. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o Y por I e acrescentar ED. Aí nós vimos também duas regras que são muito comuns também quando a gente vai acrescentar alguma coisa nas palavras em inglês, que é, se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, a gente vai repetir a última consoante. Então, observem aqui, ó, prefer. A terminação é F, que é uma consoante, E, que é uma vogal, e R, que é uma consoante. Então, a gente repetiu R e acrescentou ED. E se já terminar em E, a gente não precisa acrescentar outro E, tá bom? É só acrescentar o D, ok? Então, isso foi o que a gente viu sobre os verbos regulares. Lembrando, verbos regulares são aqueles que seguem a regra, tá bom? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho dos verbos irregulares. Vamos lembrar aqui, ó. Na afirmativa, o verbo regular vai ter terminação ED. Tá bom? Deixa eu trocar aqui. Vai ter terminação ED. Na negativa, o did vai aparecer junto com not e o verbo fica normal. Tá bom? O verbo fica normal. E na interrogativa, o did, ó, fica na frente do sujeito e o verbo também fica normal. A gente só vai mudar o verbo quando o did não aparecer. Então, a gente lê um texto na aula passada com verbos regulares e hoje eu trouxe um texto com verbos irregulares, tá bom? Então, nós temos aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês verem. Yesterday, Debbie had a job interview. She went downtown to the company. The interview was for an accounting job. Debbie graduated university 3 months ago. Her interview was at 10 a.m. She woke up at 7 a.m. and left her house before 8 a.m.
She waited for the bus, but it was late. She was very worried because she did not want to be late for the interview. She tried to phone the company to warn them, but her phone battery was dead. When the bus arrived, it was almost 9 a.m. Then the bus was slow because there were many other cars. The bus finally arrived at Debbie's stop at 9:45 a.m. Debbie ran from the bus stop to the office building. When she entered, she saw a sign that said the company was on the 24th floor. The elevator ride took almost 5 minutes because many people stopped at different floors. When Debbie arrived at reception, it was 9:58. She was in time. Ok? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o texto, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é observar os verbos regulares, que são aqueles com terminação ED que a gente viu na aula passada, tá bom? Então, eu vou dar uma pausa aqui na gravação e aí vocês vão marcar aqui para mim. Muito bem, pessoal, certinho. Então, ó, os verbos que vocês acharam, vou colocar uma listinha aqui ao lado, tá bom? Graduated, graduated, que é o verbo graduar, ok? Muito bem. Aí depois vocês acharam waited, waited, que é esperar. Aí vocês marcaram worried. O worried, na verdade, ele não é um verbo, tá bom? Ele é um verbo também, worry. Don't worry, não se preocupe. Mas aqui ele está com uma função de adjetivo, tá? Preocupado. Tá com essa função aí. É como se ele estivesse no particípio, um verbo no particípio. Por exemplo, deixar, deixado. Partir, partido. Preocupar, preocupado. Tá ok? Mas aí ele está como, na verdade, como adjetivo. Estou preocupado. Muito bem. Aí vocês marcaram também tried, que é tentar. Arrived, que é o verbo chegar, que chegou. Entered, que é entrar. Stopped. Muito bem. Ok. Very good. Observem que aqui esse verbo graduate, ele já termina em E, tá bom? A gente só acrescentou o D. Wait, a gente acrescentou ED, que é esperar. Try, a gente viu que na verdade é Y, né? Arrive, só acrescentou o D, porque já termina em E, é o verbo chegar. Enter, ó, entered, entrou. Stop, a gente repetiu P e depois acrescentou ED. Muito bem. Agora eu vou apresentar para vocês os verbos irregulares, tá bom? Eu vou marcar eles aqui em azul. Então, olha só. Yesterday, Debbie had a job interview. O had, ele é o passado do verbo have. Tá bom? É o passado do verbo have, que é o verbo ter. Então, ó, Debbie tinha, né? Ontem Debbie tinha uma entrevista de emprego, ok? E aí mais um verbo, ó, went. She went downtown to the company. Ela foi, went é o passado do verbo go. Ó, ela foi ao centro da cidade na companhia, na empresa. É o verbo ir.
E aí nós temos também, the interview was for an accounting job. Então, a entrevista era para um emprego de contadora, tá? Aí nós temos esse was aqui, que é o passado do verbo to be. O verbo to be, ele no presente é am, né? Que é I am, is ou are. E no passado ele tem duas formas, was e were. Tá bom? Ele também é um verbo irregular, mas ele não usa did, tá bom? Não usa did. Ele é o próprio auxiliar dele mesmo. Tá ok? Depois a gente pode até ver alguns exemplos. E aí nós temos também aqui, ó. Debbie graduated university 3 months ago. Ela se graduou na universidade há 3 meses atrás. Her interview was at 10 a.m. A entrevista dela era às 10 da manhã. She woke up at 7 and left her house before 8 a.m. Então, aqui nós temos dois verbos, ó. Wake up, que é levantar, tá? O passado é woke up. Levantar. Levantar? Não, get up é levantar. Isso aqui é o acordar. Acordar. E a gente também tem ali o verbo left, que é o passado desse verbo, ó, leave, um i bem prolongado, ó, leave. Left quer dizer deixar, sair, partir. No sentido de eu deixei a escola, eu saí da escola, eu parti da escola, ok? She waited. Professor, Pode falar, amor. se left é o passado de deixar, Uhum. então como esquerda em inglês? Ah, também é a mesma palavra. É a mesma palavra. Assim como na língua portuguesa a gente tem assim, ó, manga de fruta e manga da blusa, a gente tem em inglês também. Às vezes a mesma palavra com significados diferentes. Tá bom? Ok. Ok? Então vamos lá. Deixa eu só dar uma. Ok, pessoal, desculpa. Tá bom, Vinícius? Foi? Sua dúvida? Foi, Vinícius? Ok. Ok, então vamos lá, ó. She waited for the bus, but it was late. Ela esperou pelo ônibus, mas ele estava atrasado. She was very worried. Ela estava muito preocupada because she did not want, ó, did not want, quer dizer, ela não queria. Estão vendo? Ó? To be late for the interview. Ela não queria ficar atrasada ou se atrasar para a entrevista. She tried to phone the company to warn them. Então, ela tentou ligar para a companhia para avisá-los ou alertá-los. But her phone battery was dead. Mas a bateria do telefone dela estava descarregada. When the bus arrived, quando o ônibus chegou, it was almost 9 a.m. Era quase 9 horas. Then the bus was slow. Então o ônibus estava devagar. Because there were many other cars. Então, porque tinha muitos outros carros. The bus finally arrived at Deb's stop at 9:45 a.m. Então, o ônibus finalmente chegou no ponto, tá vendo? Stop é o verbo parar. Mas nesse caso, ó, na parada, no ponto da Deb, às 9h45. Debbie ran from the bus stop to the office building. Então, a gente tem o verbo ran, que é o passado do verbo run, que é correr. Então, ela correu da parada do ônibus até o edifício lá do escritório.
When she entered, she saw a sign that said the company was on the 24th floor. Então, quando ela entrou, ela viu um sinal, uma placa, que dizia que a companhia, que a empresa, ficava no 24º andar. Então, aqui nós temos dois verbos. O verbo see, que é o verbo ver, o passado dele é só, viu. E o verbo say, que é o verbo dizer, o passado é said. Dizer. The elevator ride took almost 5 minutes because many people stopped at different floors. Então, o tempo, né, do elevador demorou, ou tomou, a gente fala, quanto tempo para chegar até lá? Ah, vai tomar uns 5 minutos. Em inglês a gente usa como se fosse assim, vai tomar um tempo, tá bom? Então, aqui é o verbo take, que no passado é took. Esse verbo pode ser tomar, pode ser pegar também. Ok? Então, ó, o tempo do elevador durou quase 5 minutos, porque muitas pessoas pararam em andares diferentes. When Debbie arrived at reception, quando a Debbie chegou na recepção, it was 9:58. Era 9:58. She was in time. Ela chegou em tempo, ok? Muito bem, pessoal. Não esqueçam, depois que eu enviar a aula para vocês fazerem essas anotações. Não precisa copiar o texto todo, mas principalmente essas anotações que eu faço aqui na aula, tá bom? E aí, eu tenho novamente o texto e tenho 6 perguntas sobre o texto. Então, vou dar uma pausa aqui na gravação e aí vocês vão me responder, tá bom? Vamos lá, ó. Nós temos a pergunta aqui, ó. Isso aí. What did Debbie have? Então, vocês vão ter que achar lá no texto e ainda tem a palavra yesterday, né? Para ajudar, ó. Vocês vão ter que achar lá no texto o passado do verbo have, que é o verbo had aqui, ó. Muito bem, quem marcou aqui? Foi Letícia? Então, Fui eu. Foi Vinícius. Aí, Vinícius. Então, a resposta é essa, ó. A pergunta aqui é, o que a Debbie tinha que fazer ontem? Aí, a resposta lá do texto. Ontem, Debbie tinha uma entrevista de emprego. Tá bom? Então, é só vocês colocarem aqui igualzinho, ó. Yesterday, Debbie had a job interview. Ok? Muito bem. Isso aí. Number 2. Where did she go? Where did she go? O passado do verbo go é went, tá bom? Ó, onde ela foi, ó? She went downtown to the company, ok? Vou no passado went? Isso aí. O passado do go é went, ok? Então, aí vocês vão responder exatamente o que está no texto, porque a gente está sempre falando dela, né? Então, ó. She went downtown to the company. Very good. At what time was her interview? At what time was her interview? Olha a palavrinha interview. At what time was her interview? Very good. Isso aí mesmo, ó. Deixa eu marcar aqui. Isso aí. Her interview was at
10 a.m. Very good. Why was she worried? Oh my God. Why? Why was she worried? Aí eu vou dar uma dica para vocês, tá? Why é o porquê em perguntas. Em inglês, o porquê na resposta é diferente, tá? O porquê da resposta é esse aqui, ó. Because. Tá bom? Então, como é que vocês achariam essa resposta? O mesmo trecho da pergunta tá aqui no texto. Isso aí, ó. She was very worried. Why? Por quê? Aí vocês vão copiar o que vem depois. She did not want to be late for the interview. Por que ela estava preocupada? Ela não queria se atrasar, ok? Então, ó, because she did not want to be late for the interview. Muito bem. Number 5. At what time did the bus arrive? At what time did the bus arrive? Arrived. Acha esse verbo aqui, ó. Arrived. Ó. At what time did the bus arrive? Essa aí que vocês marcaram é a hora que o ônibus chegou no ponto dela. No ponto final. Mas que horas que ele chegou no ponto inicial? Muito bem, muito bem. Ó. So, at what time did the bus arrive? Daí vocês vão colocar, ó. The bus arrived almost 9 a.m. Ok? Ó, at almost. Ok? Aliás, at almost não, peraí. Almost, quase às 9. Almost at 9. Ok. How long did the elevator ride take? Isso aí, muito bem. How long quer dizer quanto tempo, tá bom? Então, quanto tempo demorou, né, o elevador para chegar lá onde ela queria? E aí vocês marcaram certinho aqui para mim, ó. The elevator ride. Então, é só o tempo mesmo que tá ali, tá bom? The elevator ride took almost 5 minutes. Muito bem. Very good.